Minha urina está vermelha. E agora, o que eu faço? Será que é sangue? Pois é, essas são algumas das perguntas que a gente ouve corriqueiramente quando o paciente está com urina vermelha. E eu sou o Dr. Lucas Mustafa, médico clínico geral e internista, e estou aqui para ajudar você a cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde. Então, vamos lá. Seguinte, urina vermelha pode ser sangue sim, mas nem sempre é sangue. Aquela velha história, nem tudo que parece é de fato. A urina vermelha, na verdade, né, nada mais é do que apenas uma pigmentação da urina, né? Então a urina mudou de cor. Ela não está aquele tom amarelo claro ou amarelo mais escuro quando está mais concentrada. Ela está avermelhada. E aí o que será que pode ser? O que pode estar causando essa urina vermelha? Vou dar alguns exemplos. Tem uma situação benigna que tem tudo a ver com alimentação que pode dar urina avermelhada. E não é nenhum sinal de doença nenhuma. Pelo contrário, é apenas sinal de um hábito alimentar que também não é um hábito alimentar problemático. É a ingesta em excesso de beterraba. A gente chama essa condição de bitúria. É isso aí, bitúria. B-E-E-T-U-R-I-A, bitúria. Então, se o paciente tem bitúria, é porque ele come muita beterraba. Isso não é doença, mas a urina fica avermelhada por conta da beterraba ingerida em excesso. Tem outras situações também. Tem uma doença genética, que é a porfiria. Na verdade, é um grupo de doenças genéticas, né? São as porfirias, que também podem deixar a urina avermelhada por conta de pigmentos. Ela é uma doença metabólica, o mesmo inato do metabolismo. Basicamente, a grosso modo, é como se uma substância que tivesse que se transformar em outra não se transforma e ela se acumula por conta da deficiência de uma enzima. E nesse acúmulo, acaba gerando uma pigmentação avermelhada da urina, que tem um detalhe, tem uma peculiaridade. Geralmente a urina não fica vermelha toda hora. Ela fica vermelha quando ela é colocada, né, exposta à luz solar. É uma característica marcante da porfiria. A urina está na luz, estava com a cor até normal, mas ficou vermelha. Pode pensar aí, pode pesquisar aí atrás, que deve ser uma porfiria. Outra situação é quando a gente tem a perda de um pigmento na urina, certo? Com a hemoglobina, a tão conhecida hemoglobina, ou a prima dela, a mioglobina, que é uma proteína presente nas células do músculo, nas células musculares. Então, quando a gente tem algumas situações, por exemplo, necrose muscular extensa, o cara fez um exercício físico extenuante, e aí tem uma necrose muscular extensa, que é uma condição que a gente conhece como rabdomiólise, a gente pode ter o que a gente chama de mioglobinuria, que é um excesso de mioglobina na urina. Isso vai deixar a urina avermelhada também. E a hemoglobina, mesmo sem os glóbulos vermelhos, né, as células do sangue, presente na urina, também vai deixar a urina avermelhada. Isso é outra curiosidade. Isso geralmente acontece quando as células do sangue são destruídas dentro do vaso, é o que a gente chama de hemólise intravascular. Certo? Nesse caso, perceba que o sumário de urina, que é o exame de urina padrão tradicional, para a gente confirmar a hematúria, vai ter uma peculiaridade. Ele vai vir com hemoglobina positiva, o pigmento, que é a fitazinha do dipstick, vai mostrar as cruzes positivas de hemoglobina, mas não vai ter hematúria, que é quando a gente tem pelo menos 3 hemácias por campo, né? 3 ou mais hemácias por campo do microscópio. Então, quando a gente tem hemoglobinúria sem hematúria, é porque a gente está perdendo hemoglobina na urina ou hemoglobina, porque o dipstick não diferencia a hemoglobina da mioglobina. Quando a gente tem perda de 3 ou mais hemácias por campo, aí sim a gente tem hematúria, ou seja, a gente tem sangue na urina. E aí a gente tem que pesquisar. Eu não vou mentir para vocês o seguinte: a causa que a gente preocupa mais a gente, sem dúvida alguma, quando a gente vê hematúria, é câncer. Principalmente câncer de bexiga, mas também câncer de rim, por exemplo, ou alguns outros tumores que a gente chama de tumores uroteliais, né? Carcinomas uroteliais ficam ali principalmente na região do ureter, que é o cano, né? O canal, né? O tubo que liga o rim à bexiga. Então, a gente tem que pensar no câncer, principalmente se tiver coágulo, embora o fato de ter coágulo não seja específico para isso, mas é um sinal de alarme maior. Então, se a gente vê um paciente, por exemplo, um idoso, tabagista, de grande monta, né, urinando sangue com coágulos, eu tenho que descartar câncer, principalmente aí o câncer de bexiga. Mas a gente tem outras situações também, tem hematuras benignas. Após o exercício físico extenuante, eu posso ter hematúria, não só mioglobinuria, eu posso ter hematúria de fato aparecendo, que geralmente ela vai ser transitória, autolimitada e não vai ter nenhum dano para a pessoa. Outra situação importante é lembrar o seguinte: as duas causas mais comuns de hematúria, que são infecção urinária e litíase renal. Litíase renal é pedra nos rins. Então, as duas causas mais comuns de hematúria são pedra nos rins e infecção urinária. Então, muitas vezes vai ser só isso,
tratar uma infecção urinária, esperar expelir uma pedra do rim ou ter que fazer algum procedimento para tirá-lo e vai se resolver o problema. Outros pode ser uma neoplasia, uma doença maligna, né, um câncer. Passando por aí, a gente tem várias outras causas também no meio, viu? E dentre elas, a gente tem que destacar a possibilidade de um trauma, por exemplo, não uma pancada, um acidente de carro, né? Enfim, um acidente automobilístico, mas também a gente tem que levar em conta uma outra possibilidade, que são as glomerulopatias. Glomerulopatias, as glomerulopatias. Gente, glomerulopatias, o nome já diz, são doenças do glomérulo, né? Patia é doença. Então, são doenças do glomérulo. E o que é glomérulo? Para quem não lembra, a gente no ensino médio, a gente estuda isso, e até no final do ensino fundamental também, os glomérulos, né, na biologia humana. O glomérulo ele faz parte do néfron, que é a unidade funcional do rim. O rim é dividido histologicamente, né, quando a gente vai cortar, em várias unidades, que a gente chama de unidades de néfrons, né, que são as unidades funcionais do rim. Cada unidade dessa tem tudo que o rim precisa para funcionar, certo? Só que individualmente, e aí no conjunto formam um rim. E o glomérulo é a primeira parte dessa unidade, desse néfron, porque é por ele que vai ocorrer a filtração. Ele que vai dizer assim, ó, essa substância vai para a urina, essa aqui fica. Essa vai para a urina, essa aqui fica no sangue. Então, o glomérulo é uma parte do nosso organismo de extrema, de suma importância. Então, quando ele está doente, o bicho pega. Pelo menos pode pegar. Porque, graças a Deus, quando a gente fala em hematura, as causas mais comuns de hematura de origem glomerular, ou seja, de doenças nessa região do glomérulo, são a glomerulonefrite difusa aguda ou pós-infecciosa, que é uma manifestação imunológica, né, uma doença imunológica desencadeada por um quadro infeccioso, mas que geralmente não evolui com complicações, principalmente em crianças, e tende a ser autolimitada. E a doença de Berger, né, clássica chamada doença de Berger, que a gente prefere chamar de doença de nefropatia por IgA, que é a glomerulopatia, na doença do glomérulo primária, ou seja, primária dele, o mais comum do mundo, embora não seja uma doença tão comum, assim também a gente vê no dia a dia toda hora, mas ela é a mais comum do mundo e ela é muito subdiagnosticada também, porque muitas vezes ela é assintomática ou oligosintomática, tem poucos sintomas. Então, o bom é justamente isso, porque a nefropatia por IgA também, lógico, ela pode ter manifestações mais graves, mas na maioria das vezes ela vai ter manifestações mais benignas, sem grandes complicações. Então a gente tem que ter toda essa atenção. Mas veja como o exame de urina é fundamental. Porque é ele que vai dizer que o paciente tem hematura ou não. Se o paciente chega dizendo que está com a urina vermelha, ele vai olhar, beleza. Doutor, o médico não tem como dizer com certeza se é sangue ou não. A gente pode até olhar e dizer, rapaz, acho que é sangue, acho que não é sangue. Mas o que vai dar a certeza para a gente é o exame de urina. E o exame de urina vai dizer se tem hematura ou se não tem. Se tiver hematura, a gente vai fazer um diagnóstico diferencial de hematura. Se não tiver hematura, a gente vai fazer um outro diferencial. Então, só para vocês terem essa noção e entenderem o seguinte: está olhando vermelho, isso não é normal. Ah, não, com muita beterraba, olhando vermelho uma vez, e depois se resolveu. Tudo bem, no caso pontual, tem justificado a abertura e está tudo certo. Mas na dúvida, e está sendo algo recorrente ou persistente, procure o seu médico imediatamente, certo? Para fazer uma investigação, porque sangue na urina não é brincadeira. Eu já disse, né? Pode até não ser, mas tem a possibilidade de ser câncer ou outra doença de igual gravidade, tá certo? Então, pessoal, é isso. Toda terça-feira, às 11 horas da manhã, eu solto aqui nesse canal, Dr. Lucas Mustafa, um vídeo sobre saúde para a população em geral. Eu tento usar a linguagem mais simples possível. Eu espero o feedback de vocês. Curtam aí quem gostou do vídeo. Me sigam, se inscrevam aí no canal. Me sigam lá no Instagram também, é Dr. Lucas Mustafa. E já sabem, qualquer dúvida, vão lá no Instagram e me chamam no direct, tá certo? Tamo junto.